E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar explicando como você pode identificar se a sua arte está melhorando ou não. E como as suas ilustrações antigas, seus desenhos, sketches, podem te dar um caminho, um norte para saber quais são os erros mais pontuais, aonde você deve prestar mais atenção. E para isso eu resolvi estar refazendo uma ilustração que eu fiz há 2 anos atrás. E aí, pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts e no vídeo de hoje, para não ficar perdendo tempo, a gente vai começar uma ilustração do Ryu. Eu faço essa ilustração a cada 2 anos, né? Já apareceu uma vez ela aqui no canal, mas eu não expliquei tão bem sobre ela, o porquê que eu faço ela. E é para mim basicamente saber se eu estou melhorando, tal. E eu utilizo ela como parâmetro para isso. Então, primeiro a gente tem que analisar os antigos para entender o que a gente pode melhorar nesse de agora. Qual é o nosso ponto de partida para estar melhorando nesse próximo desenho que a gente vai estar refazendo, né? Eu vou ler aqui alguns pontos que eu marquei de cada uma dessas artes antigas para vocês entenderem. Aqui na nossa primeira ilustração, os pontos negativos é a line art, que razoavelmente, por ser bem iniciante na época, acho que eu fazia 1 ano que eu tinha começado a desenhar com mais seriedade, ainda estava bem de iniciante, eu não entendia muito o que era peso de linha, linhas flutuantes, né, e espessura também, eu achava que era basicamente um contorno, então as linhas no primeiro eram bem ruinzinhas mesmo. A pose estava bem rígida, ele estava parecendo um robô, ele estava assim, tipo, não tava legal, tava bem esquisita a pose, a anatomia dele também tava bem estranha. Eu acho que na época eu nem estudava ainda a anatomia direito, então ficou bem esquisitinho o primeiro. Já o contexto dele também ficou bem fraco, é uma paisagem basicamente japonesa lá no fundo, em azul. Também não é algo que atrapalhe muito, sabe? É um backgroundzinho ali meia boca, dá pra levar, mas o contexto tá bem fraquinho, ele apontando o dedo pra ele mesmo, assim, não faz muito sentido pra mim. Já na segunda ilustração, eu abusei um pouco da iluminação fluorescente, ficou bem gritante, esquisito. Eu dei umas pinceladas bem ruins também, mal pensadas. Ficou muito. Eu só usei, parece que um brush meio fofo ali, e aí não ficou muito legal. Podia estar melhor essa daí. Faltou uma transição de luz também, né? Não ficou legal as hard e soft edge, ficou bem. Sim, eu não entendia bem para que servia, então não ficou legal também. Já na próxima, eu considerei o enquadramento, ficou meio fraco, né? A composição dele também, porque o foco acabou sendo o cenário ali, que é uma área do McDonald's. Até um contexto aqui para vocês é que na época eu tava indo muito no McDonald's comer, então foi na época de faculdade, eu comia muito fast food, então eu acabei colocando isso numa ilustração minha. O cenário ficou bem mal feito, e sendo que ele tá em meio que um aspecto mais de chamar mais atenção, eu deveria ter caprichado mais no cenário, tá? A anatomia também não tá legal, a sombra, a luz e o contexto, né? Tipo, é ele comendo, tomando um refrigerante do Mac e indo pra onde? Fazendo por quê? Fazendo o quê? Sabe? Outra coisa que eu notei em todas é a cara de emburrado do Ryu. Sempre tá com aquela cara de emburrado, assim, querendo fazer cara de malvadão, de fodão. Não sei porque eu tinha isso, de querer fazer sempre personagem. Eu ainda tenho um pouco disso, mas eu tô tentando tirar esse costume de colocar o personagem sempre fazendo carão de foda, né? A Zed dele não ficou legal, o contexto também não tem. Tipo, é ele num local escuro, fazendo carão. A anatomia não tá legal também. E os detalhes. Nesse aqui eu até foquei em dizer os detalhes, porque como não tinha cenário, eu deveria ter focado mais na pele, dado assim uma sensação mais para parecer pele de verdade. A roupa, ter colocado ali talvez uma, como que se diz? Uma malha por cima para ficar com a textura de roupa. Então eu deveria ter caprichado mais nesse. E o que eu mais levei em consideração para nova ilustração realmente é o contexto mesmo, porque eu vi que é o contexto que eu mais estava falhando nas outras. Então, para essa nova ilustração, a gente vai iniciar pensando mais no contexto dela. Então, para começar aqui na nova arte, a gente já tem os nossos parâmetros de erros antigos, para mim não tá tentando não cometer eles na minha nova ilustração. Então, primeiro eu escolhi ali
como eu vou querer um contexto, eu escolhi um plano médio ou americano, um dos dois seria interessante, eu queria. Então no esboço da ilustração eu comecei a ir atrás. A questão também desse desenho é mostrar o Ryu e como que eu consigo desenhar ele, né, para mim comparar com os outros. Então ele tem que estar mais próximo, não pode ser muito de longe. Já o contexto, que as outras não têm basicamente contexto, é o Ryu cumprimentando um garotinho ali, ó, ou alguma pessoa, cumprimentando alguém na rua, sendo mais legal, mais amigável, alguém mais brother. Algo que eu via no anime do Street Fighter é que o Ryu era uma pessoa muito gentil, muito legal, calma. Então por que sempre fazer ele com cara de emburrado se ele é um cara gentil, né? Então, assim, eu achei mais legal fazer agora um Ryu que o público, que o meu espectador olha e fala, olha que cara legal, fazendo um toca aqui pra criança e tal, né? E esse foi o foco também nessa ilustração. Já na parte do ângulo da câmera, eu também pensei um pouco antes já no ângulo da câmera, eu queria o Ryu mais para cima, né? Ele mais acima na ilustração, para mostrar um ar de imponência, né? O cara é grandioso, o cara é fodão. Já na parte de contrastes, eu brinquei bastante com um cenário, eu queria brincar com um cenário bem mais claro, com uma cor bem homogênea, bem parecida às cores do cenário, para não dar foco pro cenário. O meu foco não era o cenário, era a expressão do Ryu cumprimentando. Então eu dei mais foco para ele com cores, tal, contrastes, e o cenário algo bem homogêneo, bem misturadinho ali que quase some se você não prestar atenção, como se fosse um borrão. Então eu fiz dessa forma para focar no personagem com esse contraste de cores. Aí, algo a se levar em consideração que quando eu estava fazendo os sketches dessa ilustração, você vai notar, se já não passou, é que durante a pintura, durante os esboços, eu fiz 3 e depois desses 3 eu fiz mais 2, porque primeiro eu escolhi a pose que eu queria, né, o que eu queria que ele estivesse fazendo, e depois eu dei uma olhada nos ângulos para mim ver em qual ângulo que eu poderia trabalhar, se teria algum ângulo mais adequado para isso, porque às vezes você pode achar que aquele ângulo que você está fazendo é legal, mas pode ter algo melhor para você estar fazendo. Então sempre explore também um pouco os seus ângulos. Depois eu passei para aquela parte de pintura mais comum, né? O preto e branco, para mim ver ali os personagens, um pouquinho de cor, as cores base, blocagem, iluminação, né? A luz e a sombra. E algo bem importante dessa ilustração é que eu tentei manter umas pinceladas bem vivas, eu não tentei fazer aquela mistura certinha para ficar mais lisinho tudo ali no personagem, até porque eu tava olhando uns artbooks do Street Fighter e, cara, era muito legal ver as pinturas que eles faziam com tinta mesmo, então até para dar aquele ar um pouco de ilustração das antigas, mas é claro, sem perder o meu estilo, né, que eu tenho ali de desenho, que eu ando também tentando manter de uma forma mais consistente, manter aquele estilo um pouquinho mais consistente do que eu ando fazendo. Então, tipo, eu quis puxar um pouquinho disso, mas sem perder a consistência que eu tô tentando manter esse ano, tá? E aí, eu espero que vocês estejam gostando desse processo. Se vocês acham interessante estar fazendo ilustração, refazendo uma ilustração a cada 1 ano, 2 anos, coloca no comentário e me fala se você faz isso, porque é bem importante para você notar o que você está melhorando através dos anos, né? Tipo, igual eu falei ali, através dos erros que eu vi nas minhas artes antigas, eu consegui moldar o caminho para a nova. E dessa forma eu consigo evitar o máximo possível de cometer os mesmos erros e consigo ver um salto ali de evolução, né? Como eu posso melhorar com as minhas artes antigas como referência e depois, mais para frente, sei lá, em 2026, 2028, eu olhar essa arte e falar, poxa, tava legal? Tava. Eu cometi os mesmos erros das antigas? Não. Mas ainda cometi alguns erros que eu vou melhorar. Então, assim, eu não tô dizendo que você não vai cometer erros por estar olhando as antigas, mas você com certeza vai dar um salto aí por ter usado um olhar crítico na sua própria ilustração e ter avaliado ela melhor na hora de estar fazendo, tá? Isso vai ajudar bastante no seu crescimento e siga esse conselho, guarde aí 1 ou 2 ilustrações para você estar refazendo a cada 1 ou 2 anos, que vai ser bem legal aí para o seu desenvolvimento. Bom, pessoal? Bom, essa aqui é a nossa arte finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí de guardar a ilustração, olhar os erros, focar ali na hora de fazer o briefing, fazer um briefing focando nos contextos que nas anteriores você não focou, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo. Lembrando que logo a gente vai ter mais um Bumpcast aqui do canal, conversando com outros artistas, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então,
curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal para não perder mais conteúdo como esse aqui e como os próximos Bumpcasts que estão aí por vir e os que já temos, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima!